um pouco de assunto, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre classificação de organizações criminosas. Agora vamos focar em mais um ponto hoje de um discurso do presidente Lula. Ele disse que vai indicar Jorge Messias novamente para a vaga no STF, o nome derrotado no Senado. E ele disse, inclusive, presidente da República, que essa derrota ocorreu por razões políticas. Vamos ouvir. Eu perdi a indicação do meu ministro da Suprema Corte. E eu fiquei triste, porque ele não foi derrotado por incompetência jurídica, porque é um dos melhores advogados desse país. Ele não foi derrotado porque ele tem alguma ficha suja na vida dele. É um dos homens mais íntegros desse país. Ele foi derrotado por uma questão simplesmente política. E o que vai acontecer, senadores? Eu vou mandar o Messias outra vez. E vou mandar por respeito à função presidencial. Sou eu que indico. O Senado pode derrotar alguém se ele não tiver competência jurídica. Então o Senado diga, eu não vou votar em você porque você é advogado mequetrefe, porque você não é advogado coisa nenhuma. Eu não vou votar em você porque está com a fita suja, você é ladrão, você bateu na sua mulher. Diga isso. O que não pode simplesmente é derrotar por derrotar. É isso que não pode. Porque não tem explicação. Senão a gente perde a civilidade nesse país. Vamos chamar Matheus Teixeira, de olho nas reações do Judiciário em relação a essa fala do presidente Lula, que surpreendeu uma ala da política, porque estava ali uma dúvida sobre quem vai ser o próximo indicado, se Lula ainda vai insistir nesse nome, mas parece que ele não engoliu essa derrota ainda, é o que está colocado nesse discurso. Aí tem uma série de dúvidas, Matheus, se isso pode ser feito ainda durante esse mandato do presidente Lula, antes ou depois das eleições, e politicamente qual que pode ser a consequência disso, porque vamos lembrar, tem uma relação que precisa ser azeitada ali para que uma nomeação vá para frente entre Lula e Alcolumbre, presidente do Senado. Perfeito, Juliana. Tem a questão do regimento interno do Senado Federal. Seriam 2 votações para conseguir aprovar Jorge Messias ainda nesta legislatura. O que o regimento afirma é que quando um nome é rejeitado para algum cargo público, porque vamos lembrar que o Senado Federal não referenda apenas indicações para o Supremo, também referenda para o STJ, para o Conselho Nacional de Justiça, para agências reguladoras. E tem uma norma interna de 2010 que determina que quando o nome é rejeitado, ele não pode ser submetido novamente dentro da mesma legislatura. Portanto, teria que mudar o regimento e depois sabatinar e aprovar Jorge Messias. Ou então, ele pode vencer as eleições em outubro e indicar apenas no próximo mandato, o que seria, na verdade, em fevereiro do ano que vem. Dentro do Supremo Tribunal Federal, essa é a expectativa. Nenhum ministro mais, pelo menos de quem eu ouvi, considera a hipótese de ter o tribunal completo ainda neste ano. Ou seja, o tribunal deve continuar com 10 ministros. São 11 cadeiras, justamente para ser um número ímpar e não dar empate. A gente tem alguns julgamentos já que estão empatados à espera do próximo ministro, mas isso não deve ocorrer tão cedo. Foi uma derrota significativa. Jorge Messias obteve 34 votos, eram necessários 41. Desde 1894, o Senado Federal não rejeitava um nome. E dentro do Senado, a avaliação é parecida. A avaliação é que não há ambiente hoje para o presidente Lula conseguir emplacar Jorge Messias e conseguir os votos que não obteve lá atrás. Portanto, Jorge Messias segue na Advocacia Geral da União, segue com muita moral perante o presidente Lula. Hoje, nessa fala, isso ficou muito claro. Gustavo Uribe e eu tínhamos publicado uma matéria 2 semanas atrás afirmando que o presidente Lula não tinha aceitado a derrota e hoje ele verbalizou isso. Ele vai insistir, ele considera que Messias foi injustiçado e que merece sim uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Fato é que o Supremo fica desfalcado, não tem perspectiva de ter a composição completa ainda neste ano, e o governo também, apesar da fala do presidente Lula, no Palácio do Planalto a avaliação também é que hoje não há ambiente, mas se o presidente Lula conseguir se reeleger, vai estar muito mais forte politicamente, pode reiniciar as negociações e daí sim conseguir aprovar Jorge Messias, Ju.